A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal, hoje recebendo a palestrante Maria Saboleski com o tema Arrependimento, Expiação e Reparação. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, que alegria esse nosso encontro e reencontro. Num tema um pouco árido, mas que vai nos fazer grande reflexão. Vamos conversar junto um pouquinho sobre esse assunto, arrependimento, expiação e reparação. Mas antes vamos agradecer o Senhor da vida e toda a luz que se faz aqui, quando nós nos encontramos na paz do Mestre amigo e também dos benfeitores que se fazem tão presente nessa noite. Nos sentimos assim agasalhados aqui na Fraternal. O nome já diz tudo, Fraternal. É assim, nessa fraternidade de luz, da presença de Francisco de Assis e de todas as equipes memoráveis que fazem parte de toda essa rádio, esse trabalho de luz, que nós nos encontramos para conversar um pouco. E levar a todos um aprendizado que nós buscamos compreender e meditar sobre ele. E assim juntos vamos tentar compreender e meditar sobre essas questões, que no tempo atual se faz tão necessário para que a gente veja, como Paulo falou, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Dentro dessas questões vamos buscar como Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, Ivone Pereira de Amaral e Emmanuel nos traz, no comentar alguns dos títulos do Evangelho do Cristo, mas também quando se vai falar de todos os apóstolos, de todos os acontecimentos, está bem claro tudo o que aconteceu. Então vamos meditar um pouquinho, que já fazia mais ou menos 11 anos da crucificação do Cristo. Um período bastante difícil para todos aqueles que defendiam a causa do Cristo, que também se viram perdidos sem a presença do Mestre amado e toda aquela questão e perseguição que havia naquele tempo pelos romanos, por todo aquele povo exaltado e por tudo que acontecia. Então, dentro daqueles 11 anos, quase 11 anos da partida do Cristo, Pedro estava à frente de todo o trabalho da Casa do Caminho. E todo naquele trabalho, quando ele viu, mais uma vez, o primeiro apóstolo a ser sacrificado. No mesmo lugar de Estevão, quando a bainha da espada cortou o Tiago Maior, irmão de João Evangelista. E Tiago Maior, esse apóstolo, foi morto naquele instante pela bainha de uma espada de um romano. Mas desse pecado por todos, aquele povo que estava ali presente, que também, alucinado, também buscava. E Pedro, com seu coração tão doído, vendo o apóstolo tão amado ser assim sacrificado, nós estamos falando da primeira morte de um apóstolo. Nós temos antes Judas, mas ele tirou a vida. Aqui nós estamos falando daquele primeiro sacrifício dos apóstolos. E Tiago, naquele instante e que foi sacrificado, tudo veio à tona no pensamento de Pedro. E assim, revoltado, com sentimentos humanos, sai dali e vai para a Casa do Caminho. Estava sufocando. E ele abre uma das janelas e vê o céu estrelado e pensa no Mestre, em todos os seus ensinos. Pensa em tudo, mas está tão dilacerado e começa a orar. Mas uma oração com fervor, pedindo ajuda de Jesus, pedindo que ele o orientasse, para que ele também tirasse do seu peito esse sentimento e perdoasse. Porque ele entendia os ensinamentos do Cristo, mas na hora ele estava totalmente perdido. E quando ele entra em oração assim profunda,
sente uma luz. Ele abre os olhos e ali está Jesus, que vem do seu desespero, diz: Pedro, 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 por acaso esqueceste que quando eu disse que após mim todos aqueles que me seguissem pegassem a sua cruz? E Pedro diz: não, Senhor, eu não esqueci. Porque as cruzes são troféus para nós. Mas eu reclamo sim da perseguição, da maldade, da matança, desse derramamento de sangue. É disso que eu reclamo, Senhor. Jesus lhe passa as mãos no cabelo, tão amorável, e diz: Pedro, é necessária essa caminhada, pôr em prática tudo que eu lhe ensinei. Tenha toda essa confiança. E Pedro fala: mas Senhor, Jorabe, esse judeu vende mentiras, fala mentiras a troco de dinheiro para que nos persigam. E é tudo mentira, Senhor. E Jesus lhe adverte: Pedro, ore por ele também vive. Aí nós já vamos vendo tudo sendo trazido naquele instante, e Pedro ainda com seu coração acelerado diz: e Herodes, o rei, viu que assim nos persegue, nos matam, o que fazer? E Jesus diz: todo aquele que ante a lei fere, com a lei será ferido. Então Pedro entra numa oração, mas quando quer ver, Jesus já não está mais. Se nós vamos ver essa conversa de Jesus com Pedro, nós vamos ver que ele está falando exatamente dessas questões da lei divina. Esse apóstolo Pedro nos faz lembrar todos os ensinos dessa janela com a conversa de Jesus, e nessa imensa saudade, o grande aprendizado. Mas se nós vamos pensar em tudo isso, nós temos que ver todas as questões. Que não esquecer que a lei é sempre a mesma. Se nós vamos ver que a lei é una, a lei de Deus, mas multifacetada. Como um brilhante que tem diversas facetas. E a lei de causa e efeito aqui nós estamos falando, exatamente como Jesus falou para Pedro. Mas Kardec, numa profundidade, vai buscar os ensinos do Cristo e trazer para nós 3 pilares fundamentais dessa lei de causa e efeito. Ele vem nos trazer todos esses ensinos com esses pilares para que nós tenhamos norte em nossa caminhada. A lei é divina. É a lei natural, mas ela tem essas multifacetas. E dentro da lei de causa e efeito, nós vamos encontrar esses 3 pilares que Kardec nos traz ali no Livro dos Espíritos, das questões 990 e seguintes, né? Quando ele vai falar de arrependimento, expiação e reparação. Se esse arrependimento leva à expiação e à reparação, são condições necessárias para que nós todos passamos por apagar esses traços daquelas falhas que tivemos, consciente ou inconscientemente. E também se faz necessário lembrar nesse instante, porque às vezes nós estamos vivendo no tumulto diário e achando que nada tem consequências. Nós olhamos o que os outros fazem e pensam, mas se ele faz, eu posso fazer? Mas não é assim, porque tudo tem causa e efeito. Se nós vamos pensar que a lei de causa e efeito, ela é causa mais efeito, que é igual a fruto, e esse mais é exatamente a afinidade que nos une. Então, quais são os frutos que nós vamos colher desse plantio? Então, é tudo isso que nós temos que pensar diante de toda o arrependimento que nos traz dos nossos erros, que é de agora, que é de outrora, em outras encarnações, e que nós pedimos tanto para estar aqui, para repará-los. Né? E todas as oportunidades sempre vamos ter. Sempre vamos ter. Como Jesus nos disse, nenhuma ovelha se perderá do seu aprisco. Mas nós vamos ter que colocar as pedras no caminho, aquelas que nós vamos retirando.
Então, se fala dessas consequências do arrependimento, se nós vamos buscar todo esse arrependimento, e não adianta só se arrepender, como Kardec nos traz. Nós vamos expiar por isso, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Toda expiação, que são as cobranças daquilo que nós erramos, pela nossa própria vontade, nosso próprio pedido, que vai exigir essa reparação. E se nós vamos pensar nisso, mas nós vemos tantos em provas, tantos, mas que não estão em expiação. Eles vêm por amor, para passar por aquelas provas, para nos ensinar a sermos melhor. Então, nessas questões, nós vamos caminhando, aprendendo. Que na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o que se deve entender por lei natural. E aí a resposta é surpreendente. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. É a única necessária à felicidade do homem. Ela indica que ele deve fazer ou não fazer. E ele se torna feliz ou infeliz. Se se afasta da lei, ele se torna infeliz. Se está dentro da lei, ele se torna feliz. Então, nós temos mais abaixo que vai dizer: o bem é tudo conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que se afasta dessa lei. Então, pelos nossos atos e pelas consequências, nós vamos saber se nós estamos afastados ou dentro da lei de Deus. Quando Jesus nos trazia a lei, no transcurso da vida, ali conversando, nos ensinando todas as questões do seu evangelho bendito, ele vai trazendo todas essas leis, nos ensinando a cada criatura que se afasta da lei, terá o reajuste com a própria lei. Não foi isso que ele falou? Aquele que fere ante a lei, é com a lei que será ferido. Então, se nós vamos ver esses três aspectos, também encontramos a semente já. Todas essas sementes já estão ali no Evangelho. É que nós precisamos descortinando tudo isso, porque ainda nós não temos olhos de ver, como Jesus nos falou. Nós temos que descortinar sobre esse. Se voltarmos ao tempo, lá vamos voltar a João Batista. E vamos ver, entendermos que a espiritualidade vai trabalhando no momento. Porque ela não viola a consciência. Mas se a espiritualidade vai trabalhando diante da nossa evolução, da nossa compreensão, e naquela etapa que nós já temos como compreender, primeiro trazem as sementes. Essas sementes para que vá sendo cultivada dentro de nós, para que nós podemos entender. São os princípios. Eles vão nos dando esse rudimento desses princípios, como simbolismos. Esse simbolismo que vão nos fazer entender. E agora nós vamos entender esses simbolismos que estavam presentes em tudo. Vamos lembrar de João Batista. Ele gritava aos cântaros: arrependei-vos, arrependei-vos. E nós não entendíamos do que ele estava falando. E depois ele falava: eu batizo com a água, mas aquele que vir após mim batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Ele já falava desses três princípios, exatamente três princípios: arrependimento, expiação e reparação. Por que ele dizia aquele que vier após ele? Porque exatamente era Jesus. Porque ele é o precursor. E aí vem Jesus, para nos ensinar tudo. Se nós vamos buscar diante das revelações, nós vamos ter que a revelação primeira dos 10 mandamentos, por Moisés, é a lei de justiça. Aí vem Jesus, na segunda revelação, que é a lei de amor. E aí vem a doutrina, que é a caridade bendita. Mas caridade como entendia Jesus, né? A caridade sempre tão necessária, tão elevada, mas aqui nós não estamos falando da caridade material, que se faz super necessário, mas nós estamos falando da caridade moral, assim como entendia Jesus: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, nesse aspecto maior, nós vamos encontrar todas essas questões do arrependimento que nos visita, da expiação que nós concordamos para reparar tudo aquilo que nós erramos. E é nesse reparar que vem a esperança da renovação.
Esse não é um sofrimento, é um grande aprendizado. Nada nos faz sofrer. Tudo é uma questão de andamento e evolução. Quando nós descobrimos que erramos, nós queremos exatamente reparar. E para reparar, nós precisamos expiar aquilo que erramos. E é expiar como? Fazendo o bem. Nos mudando, servindo, abençoando, nos colocando na prática do bem, nessa busca maior de estarmos coesos com os ensinos do Cristo, entendendo e levando, né? Quantas vezes nós descobrimos que quando a gente está num sofrimento muito grande, quando a gente vai em algum lugar e passa a servir, nós esquecemos da nossa dor e estamos na ajuda. Essa é uma expiação. Mas uma expiação numa transformação de elevação, sem reclamação, sem nos pôr abaixo. Então, toda a espiritualidade maior nos dá oportunidade sempre. E como nós falamos que, preparando todo o caminho ali, João Evangelista já falava, o meu batismo é com água, e depois de mim virá aquele. O batismo com água é o arrependimento. E arrepender-se vem lá do grego, metanoia. E metanoia significa expansão de consciência. É essa expansão de consciência. Porque depois que nós conhecemos Jesus, nunca mais seremos o mesmo. Nós nos expandimos na lei de amor, dessa questão de buscar, entender e compreender tudo isso. É uma expansão, porque nós nunca mais somos os mesmos, depois de conhecermos Jesus. Conhecermos que eu estou falando dos seus ensinos, das suas palavras, porque nós não o conhecemos, mas Ele está conosco. E tudo isso faz tanta lógica para todos nós, faz tanta parte de nós, que parece que Jesus anda de mãos dadas conosco. Porque Ele faz parte da nossa caminhada. E é isso que João falava. Quando Ele batiza com água, exatamente a renovação. Se nós vamos buscar Jesus, Ele também falava, quando Ele falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, passar pelas águas. E Nicodemos, não atendendo, falou, como eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus estava já falando da reencarnação. Passar pelas águas do útero, para vir de novo, mas mais ainda quando ele falou para Paulo, quando Paulo na estrada de Damasco o encontrou, e lá no chão disse, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus falou, é necessário passar pela água do tempo e pelo sabão da aprendizagem. Quer dizer, a transformação, essa busca, tudo isso que nós estamos fazendo, exatamente essa água do arrependimento. Mas esse arrependimento nos traz esperança de melhorarmos, de crescermos, de estarmos unidos, de fazer o bem. É esse arrependimento. Não é de culpa, não é de dizer eu não posso, eu não consigo, é um arrependimento que nos traz consciência. Consciência de que nós precisamos nos aprimorar. Consciência de tudo aquilo, sem culpa nenhuma. Porque a doutrina não nos traz culpa, ela nos traz o ensinamento que Jesus sempre nos ampara. E aí, se nós vamos ver mais ainda, Ele já batizou com a água, dessa expansão, dessa renovação, de curar os nossos arrependimentos. Aí Ele vai falar que Jesus vai batizar com fogo. E o fogo é esse fogo interno que nós temos quando nós estamos arrependidos e vem essa questão, o que fazer? É esse fogo que é essa questão que nos leva a buscar a transformação. Quando, às vezes, algumas pessoas falam assim, o que te trouxe a doutrina? Foi pela dor? Aí nós vamos buscar em Eurípides Barçanufo. Nós encontramos a doutrina porque Deus nos ama e nos dá um caminho. Então não é a dor, mas simplesmente aquela ação, aquele movimento de buscar a transformação. Pelo nosso arrependimento que vem a expiação, e a expiação está sempre amparada pela esperança e renovação. Nunca é um consumir, um destruir, não. Essa expiação nos leva a pedir oportunidades para que nós nos melhoremos. E a oportunidade que Deus nos dá é fazer o bem.
a todos. E aí nós vamos crescendo. E que é o batismo com o Espírito Santo? Aí nós ficamos pensando em todas as questões. É exatamente essa reparação. E quando a gente repara, o que acontece conosco? Se tornamos felizes. Reparamos, voltamos para o caminho, para a rota, para a lei de Deus. Estamos felizes. Isso é sublimação. Isso é sublimar. Isso é a questão maior. Quando nós nos iluminamos, aí nós estamos ao encontro dos ensinos do Cristo que diz: brilhai a vossa luz. E se nós achamos que é só nós que estamos sujeitos a isso, não. Vamos buscar no exemplo de Mateus. Mateus, que era cobrador de impostos, um judeu que ali enriquecia na cobrança dos impostos dos seus próprios irmãos, dos judeus. Trabalhando ali até que conhece Jesus. E quando Jesus o chama, ele tem uma transformação imensa. Uma transformação de exatamente mudar esse interior. Ele se arrependeu muito. Aí ele busca essa questão. E aí quando Jesus adentra a sua casa, o que ele fala? Porque era um costume. Ele fala assim: pagarei até a quarta parte, devolverei até a quarta parte de tudo que eu tirei dos meus irmãos. E Jesus fala: tá bom, assim que é o arrependimento verdadeiro. Aquele que reconhece a falha e que vai buscar reparar. E se nós vamos ver, Mateus vai trabalhar imensamente com o Cristo. E vai anotar tudo. Ele tem um evangelho lindo. E nós hoje estamos trabalhando exatamente no evangelho de Mateus 3-16, quando estamos falando de João. Está lá no evangelho de Mateus. Mas aí nós vemos que Mateus tem uma encarnação que não é nos revelada, tem a segunda encarnação, que alguns já falam, mas não é afirmado, tem a terceira encarnação, mas na quarta nós todos o conhecemos como o médico dos pobres, Bezerra de Menezes. Olha que coisa mais linda! Olha esse ser como Mateus e depois como Bezerra de Menezes, fazendo bem a todos, sendo médico, trabalhando com afinco. Quando nós vamos ter Bezerra de Menezes, que mais do que uma doação, é um sinal profundo daquele que reparou tudo. Quando ele entrega o seu anel, ele está falando para Jesus: tudo quitado, não devo mais nem um sétimo, devolvi tudo conforme lhe prometi. Essa é a lei de Deus. Essas são as questões que Kardec nos trouxe, com profundidade, com amor e com todas essas questões. Quando nós também vamos pensar um pouquinho, para a gente ver que nós estamos no caminho, nós não temos que nos culpar, nós temos que sim buscar a reparação. Buscar fazer esse bem, trabalharmos em conjunto, estarmos servindo, porque como Maria nos diz, eu me faço serva. Ela disse, eu me faço serva, e nós vamos servindo nesse bem. Quando nós vamos lá buscar na parábola do jovem rico. O jovem rico, quando encontrou Jesus, ele conheceu Jesus na estrada. E nada é por acaso, né? Tudo nós temos. E ele foi para Jesus encantado, olhando e falava: da onde eu conheço? Quem ele é que fala ao meu coração? Que eu conheço aqueles olhos, aquele sorriso? O que meu coração está em saltos? E ele vai até Jesus e pergunta: o que posso fazer para segui-lo? E para cada um de nós, Jesus tem um comando, um ensino individual, uma questão profunda. E para aquele jovem rico era: doai tudo que tem, vende tudo, doa tudo e me segue. Mas o jovem rico tinha outros planos, outras questões.
Como para Mateus, ele que prometeu, não foi Jesus que pediu. Ele falou, devolvo tudo, até a quarta parte. Não foi Jesus que pediu, porque Jesus já estava vendo a sua transformação, o seu trabalho de amor. Para o jovem rico, ele pediu para doar tudo, porque ele sabia o momento após, ele sabia a oportunidade que ele teria após, porque Jesus falou, tu conheces os mandamentos? E ele falou, conheço todos. E vós faz prática dele? Sim, eu faço. Mas eu quero te ensinar mais. Eu quero te ensinar tudo. Eu quero te ensinar a verdadeira caridade. E ele falou, agora eu não posso. Mas ele estava apegado aos bens materiais? Não, ele não estava apegado aos bens materiais. O jovem rico tinha um orgulho e ele queria enfrentar os romanos na corrida de biga para assim sair vencedor e depois voltar a seguir Jesus. Mas deu tempo? Não. E Jesus já sabia disso. Por isso que Jesus falou, dói tudo e venha, siga-me agora, o seu momento é agora. Não estava condenando, mas ele não estava pronto, porque ele estava aquele instante querendo aquela corrida. O orgulho ainda segurava, mas o orgulho, não do materialismo, mas aquele que queria vencer. E ele morre na corrida de biga. Mas depois nós vamos conhecê-lo como Miramês. Miramês, que da Espanha foi mandado para o rei e para o Brasil. Ele era o jovem rico da época, muito rico, e vem para o Brasil. E aqui se apaixona pela terra. E vai ficando, vai ficando, vai ficando. Começou até aquele loiro de olhos azuis, ficou com a pele tão escura do sol, aqueles olhos azuis, então chamavam de pai preto de olhos azuis. E ele faz uma procuração e manda para o rei da Espanha doar tudo. Exatamente a reparação. Doe tudo, eu vou ficar por aqui. E nós, o que estamos fazendo da nossa reparação? Qual é o trabalho do nosso dia a dia, das nossas questões, do nosso entender de tudo isso? Nós não sabemos quais foram as nossas falhas do passado que nos trouxeram arrependimento e no plano espiritual pedimos a oportunidade de estar aqui para reparar. Mas quais são as nossas expiações hoje que nos leva a esse entendimento? O que estamos fazendo por aqui? Qual é a oportunidade que Deus nos deu para estarmos nos colocando a caminho? Assim como todos esses amigos espirituais que um dia estiveram por aqui e voltaram a nos ensinar. A espiritualidade nos diz que a cada temporada vem um desses espíritos nobres para estar junto conosco e nos ensinar o caminho de volta. Porque se Jesus, o comandante maior, assim o veio e nos ensinou propriamente, nos dizendo que Ele é o caminho, verdade e vida. Ele nos mostrou como caminhar. E nós vamos seguindo as suas pegadas. E hoje temos oportunidade dessa reparação bendita através da doutrina dos Espíritos, que nós vamos conhecendo, compreendendo e colocando em prática. Porque a prática é o maior dos mandamentos. Não adianta só estar no intelecto, só no conhecimento, mas nós buscamos a sabedoria que está na doutrina dos Espíritos e que reside em cada um de nós, porque todos nós temos a sabedoria inata. E colocando ela em prática na nossa vivência diária, de ajudar os nossos irmãos, de estarmos entrelaçados com essas condições do nosso aprendizado, vamos espiando e reparando. É assim que a doutrina dos Espíritos nos faz cada vez seres melhor nessa compreensão de todo esse aspecto que Jesus já falava e que Kardec confirmou em todas as suas questões, colocando lá no Livro dos Espíritos todas as questões do arrependimento que leva a essa esperança da transformação, da expiação que nos pede a caminhada
e o retorno da reparação bendita que nos faz iluminar e que aí nós buscamos aquilo que Jesus nos falou, esse convite maior de brilhar a nossa luz. E é brilhando a nossa luz que nós vamos buscar em prece a presença de todos esses amigos espirituais, de Bezerra de Menezes, esse espírito do bem, esse trabalhador incansável, de Francisco de Assis. Nosso João Evangelista, esse apóstolo do amor, que volta como Francisco para nos ensinar a nos despirmos das roupas materiais e trazer as roupas espirituais que nós nos vestimos nesse instante. Francisco de Assis, que agora traz essas vestes marrom para junto de nós, tecidas com o tempo, tecidas com o pano do tempo, costuradas com a linha do aprendizado, e ele amarra em nós um cinto que ele faz com as suas próprias mãos dos nós que nós vamos reparando na nossa caminhada. É assim que nós, revestidos com as vestes simples de Francisco, podemos compreender a natureza da nossa alma, do nosso ser, da nossa espiritualidade. Porque somos espíritos em plena evolução, nesse caminho maior onde nós nos encontramos, de mãos dadas com esses espíritos, onde nós somos elevados à presença de Maria. Maria, com todo o seu amor, nos ensinou a fazer tudo com o Cristo nos ensinaste. Ela passa esse mandamento para que a gente faça tudo com o que Jesus nos ensinou. É Maria, serva bendita, a Mãe amantíssima, que também é nossa mãe, que nesse instante nos convida a nos aliarmos ao coração do Mestre Jesus, porque ele, caminho, verdade e vida, nos leva diante da presença de Deus Pai. Pai, na tua presença. Hoje, aprendendo mais das leis que regem os multi-universos, nós estamos aqui como eternos aprendizes, pedindo direção para o nosso caminho, sim, nos arrependemos. Estamos em plena encarnação, na expiação desse momento, nesse planeta Terra, escola e hospital ao mesmo tempo, mas para que nós, nesse arrependimento, nessa expiação, nos tornamos, na reparação que nos traz nesse instante, espíritos evoluídos para servir, para amar e para compreender a nossa jornada evolutiva, porque na tua paz nós permanecemos. Senhor, seja conosco, nos abençoe hoje e para todos sempre. Muita paz, até a próxima, sempre na Fraternal. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.